Vamos ver aqui um vídeo sobre equações trigonométricas. Vou-vos explicar um pouco a parte mais básica das equações trigonométricas e depois dou-vos alguns exemplos um pouco mais complexos. Então, vou começar pelas equações trigonométricas que envolvem a função seno. Muito bem. Aquilo que é suposto terem de início é seno de x igual a b. O que é que isto significa? Que estamos à procura dos ângulos, os x vão representar ângulos em radianos, cujo seno é igual a um certo número b. Ora, muito bem, a primeira chamada de atenção que eu quero fazer é que este valor b tem que ser um número real entre menos 1 e 1. Podem então incluir o menos 1 e 1. Vocês já sabem que o contradomínio da função seno é efetivamente de menos 1 a 1. Portanto, não faz sentido eu ter uma expressão seno x igual a 2, por exemplo. Este b não pode ser 2. E porquê? Porque não existe nenhum valor, nenhum ângulo cujo seno seja igual a 2. Portanto, vamos nos preocupar, primeiro que tudo, em verificar se o meu b está entre menos 1 e 1. Depois, o que é que temos de fazer? Temos de procurar... Normalmente este b será um valor conhecido por vocês, quando não for teriam de recorrer à calculadora, mas vamos então procurar um valor cujo seno dê b. E que valor é esse? Vai ser o nosso ângulo alfa. Este alfa é tal que seno de alfa é b. Digamos que o nosso b pode ser dito como o seno menos 1 de alfa. A operação inversa na prática, a função inversa. Portanto, nós queremos então procurar aqui um valor alfa, cujo seno dê b. Depois disso, então, quando é que o seno de x, quando é que o seno de um ângulo é igual ao seno de alfa? Então, primeira hipótese é que o próprio valor que estou à procura, o x, seja igual a alfa. Ou seja, tenho esta situação aqui. O x pode ser o próprio alfa, mas pode também ser qualquer ângulo cujo lado de extremidade coincida com este alfa. Por exemplo, se eu der uma volta completa. Portanto, eu aqui uma volta, ou duas, ou três, quantas eu queira. Por isso eu aqui vou acrescentar 2kπ, que representam voltas completas. Mas não é esta a única hipótese para que o seno de x seja igual a b. Existe outro valor no círculo trigonométrico em geral, cujo seno também é igual a b. Este aqui. Que será então determinado como? Fazendo π menos alfa. Se eu retirar a π, esta amplitude aqui, alfa, eu tenho o meu π menos alfa, que também tem seno igual a b. Concordam? Ora, muito bem, é importante, no final, nós fazemos a variação do k em z. Caso contrário, esta expressão não fará significado, ou não terá significado. E, portanto, esta é a forma geral de determinar as soluções de uma expressão, de uma equação seno x igual a b. Ora bem, vou dar aqui um exemplo. Imaginem que têm 2 seno de x menos 1 igual a 0. Muito bem, aquilo que eu disse que tínhamos de fazer para começar é ter a equação da forma seno de x igual a um número, um b. Ora bem, então aqui nós podemos isolar o nosso seno de x e ficamos com seno de x igual a 1 meio. Muito bem, nós não precisamos da calculadora para nada neste momento, porque nós sabemos um ângulo cujo seno dá 1 meio, basta irmos à nossa tabela trigonométrica. Então, um exemplo cujo seno de x seja 1 meio. Conseguem dizer-me? Tabela trigonométrica. Muito bem. Então, uma possibilidade será x igual a π sobre 6, correto? Muito bem. Então, este meu x pode ser π sobre 6, mas pode ser qualquer ângulo que o lado de extremidade coincida com o π sobre 6. Por isso, eu acrescento 2kπ. Mas, como vimos aqui neste exemplo, pode ser o π sobre 6, não é? Vou tentar aqui fazer uma representação. Pode ser aqui o π sobre 6,
mas também pode ser o quê? Aqui vai dar um meio. Também pode ser o π menos π sobre 6, concordam? Quanto é que é π menos π sobre 6? Π menos π sobre 6 dá 5π sobre 6. Portanto, é outra possibilidade para que o seno dê um meio. Portanto, vou fazer aqui uma disjunção. Ou o x também pode ser 5π sobre 6, que é o π menos π sobre 6, mais 2kπ com o k pertencente a z. Encontramos, então, a expressão geral da solução desta equação. Ou o x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou o x é igual a 5π sobre 6 mais 2kπ com o k pertencente a z. Há aqui alguns casos concretos que eu gostava de ver convosco também, que são os casos em que temos então o ângulo extremidade a coincidir com os nossos eixos. Vou dar aqui um exemplo. Seno x igual a 1. Quando é que o seno x é igual a 1? Ora, o seno x é igual a 1 em π sobre 2, correto? Ou seja, o x é igual a π sobre 2. Se nós aplicássemos esta forma de determinar as soluções, o que é que iríamos obter? Íamos obter x igual a π sobre 2 mais 2kπ, ou x igual a π menos π sobre 2. π menos π sobre 2 dá π sobre 2. Portanto, seria redundante ter aqui esta disjunção, porque efetivamente só se volta a repetir em π sobre 2. Portanto, x igual a π sobre 2 mais 2kπ com o k pertencente a z. Muito bem. Com o mesmo raciocínio, vocês poderiam pensar no seno de x igual a menos 1, por exemplo, correto? Quando é que o seno de x dá menos 1? Em 3π sobre 2, em menos π sobre 2, como vocês prefiram representar. E depois temos ainda outra situação particular, que é o seno de x igual a 0. Quando é que o seno de x é igual a 0? Ora bem, o seno de x é 0 aqui, correto? Em 0, π, 2π, 3π, portanto, nos múltiplos de π. Portanto, será em x igual a 2kπ, mas vamos já escrever todas as soluções da forma kπ com o k pertencente a z. Portanto, nos múltiplos de π. Então, vou aqui só ver mais um exemplo, que é um exemplo no qual vocês costumam ter algumas dúvidas. Pode ser, por exemplo, até 2 seno de x mais 1 igual a 0. Muito bem. Então, vou usar a mesma estratégia, que é isolar o seno de x. Vai ficar 2 seno de x igual a 1. Seno de x igual a... Desculpem, menos 1. Seno de x igual a menos 1 meio. Ora, muito bem. Qual é que é o valor? Quero apenas um ângulo. Apenas um ângulo cujo seno de x dê menos 1 meio. Ora, muito bem. Agora nós temos de pensar. Claro que pensamos na nossa tabela trigonométrica, mas agora temos de ter atenção que eles estão a pedir um valor negativo. Portanto, se eu tinha 1 meio aqui em π sobre 6, correto? Onde é que o seno de x será menos 1 meio? Será menos 1 meio aqui em menos π sobre 6. Concordam? Menos 1 meio. Então, é este ângulo que eu vou considerar. Vou então colocar aqui x igual a menos π sobre 6. E claro que posso aqui acrescentar voltas completas, mais 2kπ. Ou... E agora, qual é que é o outro ângulo? Ora bem, aqui é só uma questão de raciocínio. Vocês não têm que saber nenhuma destas formas de cor. Então, será este valor correto? Ou seja, vocês podem simplesmente escrever π menos alfa, que é exatamente aquilo que vai dar aqui. π menos alfa fica π mais π sobre 6. Menos π sobre 6, π mais π sobre 6. Que dá então 7π sobre 6. Portanto, x igual a 7π sobre 6 mais 2kπ com o k pertencente a z. Correto?
Ficou alguma dúvida aqui nas equações envolvendo o seno? Muito bem. Então, eu aqui escrevi B e alfa e troquei os dois. Eu aqui queria dizer que o alfa é o seno menos 1 do B, ok? O que é que isto significa? Que o meu ângulo alfa é tal que o seno de alfa vai dar B, ok? Portanto, é alfa igual ao seno menos 1 de B. Aquela teclazinha da calculadora, costumamos escrever seno menos 1 de B. Se o valor for conhecido, como é o caso, por exemplo, aqui do 1/2, então nós escrevemos simplesmente o valor conhecido, que é o π sobre 6. Portanto, este π sobre 6, no fundo, é o seno menos 1 de 1/2, ok? Vou aqui escrever esta nota. O seno menos 1 de 1/2 é π sobre 6, claro, ok? Turma, não sei se já tinham passado aqui alguma coisa, mas obviamente tem que ser alfa igual ao seno menos 1 de B. Muito bem, vamos então avançar para as equações envolvendo o cosseno. Estas são ligeiramente mais simples. Pela forma de chegar até elas, vocês já vão entender porquê. Então, na mesma, o nosso objetivo, tal como no seno, é descobrir as soluções para o x, que são ângulos. O b são valores reais, entre menos 1 e 1 sempre, aqui. E, portanto, quando é que o seno de x é igual ao seno de... desculpem, quando é que o cosseno de x é igual ao cosseno de alfa? Ou o x é igual ao alfa mais 2kπ, ou o x é igual a menos alfa, porque efetivamente, quando é que atinge aqui o mesmo valor b? Em alfa e menos alfa, correto? Ora, muito bem, aqui, novamente, o que é este alfa? É o cosseno menos 1 de b. Por norma, este valor vai ser determinado, até porque em situações de exame à partida serão os valores da tabela que vos vão aparecer. Portanto, vamos passar aqui alguns exemplos. Vamos imaginar então que eu tenho aqui, vou colocar exemplos semelhantes para partirmos aqui de exemplos assim mais fáceis e depois já faço outro vídeo com alguns exemplos mais complexos. Então, o nosso objetivo é sempre o mesmo, isolar o cosseno no primeiro membro. Já está. E agora é pensar qual é que é o valor, qual é que é o ângulo cujo cosseno dá 1/2. Será efetivamente o π sobre 3. Muito bem. Mais 2kπ. Porquê? Porque é 1/2 em π sobre 3 e em todos os ângulos que o lado de extremidade também coincida com o π sobre 3. Mas não só. Também em menos π sobre 3. Certo? É óbvio para vocês então? Vou aqui fazer a representação muito rapidamente. Se aqui eu tenho o π sobre 3, que dá 1/2, aqui eu tenho menos π sobre 3, que dá 1/2. Correto? Este desenho agora ficou assim um bocadinho artístico. Muito bem. Então, chegamos então à expressão geral das soluções desta equação. Novamente, estes casos particulares que eu vou aqui escrever serão importantes terem em consideração, que é o caso do ângulo ter como lado de extremidade os eixos, cosseno de x igual a 1. Quando é que cosseno de x é 1? É 1 em 0, em 2π, em 4π, portanto nos múltiplos de 2π. Ou seja, x é igual a 2kπ com o k pertencente a z. Já se eu tiver a dizer que cosseno de x igual a menos 1, já será então aqui em π mais as voltas completas que eu queira. Portanto, x igual a π mais 2kπ com o k pertencente a z. Para além destes dois casos, o último que é extremamente importante é o caso dos zeros, e então o cosseno é zero onde? Em
π sobre 2, em 3π sobre 2 e daí em diante sempre de meia e meia volta, portanto, em π sobre 2 mais kπ. Kπ representa então as nossas meias voltas. Muito bem. Vou abordar aqui o caso também dos valores negativos, porque é algo no qual vocês costumam ter algumas dúvidas. Portanto, ficamos com 2 cosseno de x igual a menos 1, ou seja, cosseno de x igual a menos 1 meio. Quando é que o cosseno de x é menos 1 meio? Vou fazer aqui a representação. Portanto, em π sobre 6, em π sobre 3, o cosseno é 1 meio. Quando é que é menos 1 meio? Será menos 1 meio, por exemplo, aqui ou aqui. Tanto faz aquele ângulo que vocês consideram. Portanto, ou consideram, por exemplo, este que é o π menos π sobre 3, ou consideram este, por exemplo, que é o π mais π sobre 3. Só precisam de considerar um deles. O outro, tal como está aqui na forma geral, pode ser o seu simétrico. Portanto, eu costumo considerar o do segundo quadrante, portanto vou colocar x igual a 2π sobre 3, porque π menos π sobre 3 dá 2π sobre 3. Mais 2kπ, ok? Ou, qual é que é a outra possibilidade? Vou considerar apenas o simétrico, menos 2π sobre 3, mais 2kπ com o k pertencente a z. Perguntam vocês, mas poderia colocar, em vez de menos 2π sobre 3, colocar o π mais π sobre 3? Claro, é exatamente o mesmo ângulo. Podemos colocar aqui 4π sobre 3, que se vocês pensarem na prática, o menos 2π sobre 3, estamos a andar em sentido negativo, a avançar 2π sobre 3 e, portanto, coincide exatamente com aquele ângulo. Muito bem, e chegamos então às soluções desta nossa equação. Por último, temos então as equações que envolvem a tangente, são também elas muito simples. Quando é que a tangente x é igual a b? Que valor é que eu tenho que procurar aqui para o meu alfa? Um valor cuja tangente dê b. Ok? Então, este alfa é então a nossa tangente menos 1 de b. Correto? É a função inversa. Nós aqui não nos focamos nas funções trigonométricas inversas. Se eventualmente vocês estiverem a resolver algum exercício cujo valor de b não seja um dos da tabela, têm que recorrer à calculadora e utilizar a tangente menos 1, cosseno menos 1, seno menos 1, mas não serão essas as situações que vocês vão encontrar na maioria dos casos. E em situações de avaliação irei sempre pedir-vos os valores da tabela. Muito bem. Então, o que é que eu tenho de fazer? Pensar num ângulo cuja tangente deu tal valor, vai-me dar um certo ângulo alfa, e o que é que eu vou considerar para a minha solução? Vou considerar o alfa, mas depois, em vez de dar uma volta completa, como acontecia no seno e no cosseno, vou apenas dar meia volta, porque se eu der meia volta vou encontrar o lado de extremidade deste ângulo, cuja tangente também é B, e se der mais meia volta também encontro um ângulo cuja tangente é B, e por aí em diante. Isto tem a ver, obviamente, com o facto do período da função tangente ser B. Muito bem, então, os nossos exemplos. Antes de dar o exemplo, queria reforçar que, ao contrário do cosseno e do seno, este b já não tem que estar restrito entre menos 1 e 1, correto? Porque o contradomínio da nossa função tangente já não é de menos 1 a 1, como era no caso das funções seno e cosseno, mas sim tem contradomínio r, o que significa que eu posso aqui determinar qualquer valor. O b pode ser qualquer número real, já não tenho aquela restrição de ter aqui um valor entre menos 1 e 1. Muito bem. Então, vamos imaginar que a minha equação é 3 tangente de x igual a raiz de 3. Vamos imaginar que eu tinha então esta equação. O primeiro passo, tal como nas outras equações, é escrever tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3. Correto? Muito bem, então agora procuramos um ângulo cuja tangente de x seja raiz de 3 sobre 3. E o ângulo que nós encontramos é, tabela trigonométrica, será o π sobre 6. Muito bem.
E agora, em vez de acrescentar 2kπ, voltas completas, vou só acrescentar meias voltas kπ, com o k pertencente a z. São muito simples estas equações que envolvem a tangente. É simplesmente acrescentar kπ, basta-me saber um e um só ângulo. E pronto. Vou falar-vos também aqui dos casos particulares, como é o caso de tangente de x igual a 0. Quando é que a tangente de x é igual a 0? Nós já sabíamos, já demos os zeros da função tangente. Temos que ter então x igual a kπ com o k pertencente a z. Porquê? Tangente é 0 precisamente no eixo de x. Quando o lado de extremidade do ângulo coincide com o eixo de x. Muito bem. Já agora, quando é que a tangente de x é igual a 1? Tangente de x é igual a 1, precisamente, tabela trigonométrica em π sobre 4, mais kπ, com o k pertencente a z. Vou também então aqui dar-vos um exemplo do que aconteceria, o que é que teríamos de fazer se tivesse algo deste género em que a tangente de x dê negativo. Mas penso que com os exemplos que já vimos até aqui, vocês conseguem perceber rapidamente que valor é então este? Tangente de x igual a menos raiz de 3 sobre 3. Portanto, menos raiz de 3 sobre 3 será, aqui a tangente, raiz de 3 sobre 3 era em π sobre 6, portanto, será menos raiz de 3 sobre 3 em menos π sobre 6. Portanto, é muito simples, vamos dizer que o x pode ser menos π sobre 6 mais kπ, porque volta a ser menos π sobre 6 quando acrescentamos π, ou 2π, ou 3π, por aí fora. Nunca se esqueçam, e é muito importante definir este k em z. Certo? Meninos, têm alguma dúvida, alguma questão? Vou fazer um vídeo de seguida com exemplos um pouco mais complexos, mas penso que será importante entenderem muito bem esta parte que é mais básica. Ok? Bom trabalho!